Como iluminar um pé direito duplo? Se você já tem ou está pensando em fazer um ambiente com pé direito duplo, que tenha 4, 5, 6, até 8 metros de altura, cuidado, porque a iluminação pode se tornar um grande problema, deixando um ambiente desconfortável e com uma sensação bem desagradável. Hoje eu te mostro como corrigir esse erro e deixar seu ambiente iluminado de uma forma bem agradável e aconchegante. O pé direito duplo, ele é muito utilizado em halls de entrada, sala de estar. Ele vem trazendo toda a imponência da altura. Essa altura é da parte de 4 metros, podendo chegar até 8 metros de altura. O grande problema desse pé direito é com relação à iluminação, porque lâmpadas comuns elas não conseguem atingir o piso com muita eficiência, fazendo com que um ambiente fique mal iluminado e com muita sombra, principalmente no centro. Mas com um bom projeto de iluminação, onde vamos pensar em fluxo luminoso e ângulo de abertura, conseguimos minimizar bastante esse efeito. Agora, para você iluminar de forma correta o seu ambiente, eu vou explicar sobre o ângulo de abertura e quais são os tipos de lâmpadas ideais para esse tipo de ambiente. Primeiro, vamos falar sobre o ângulo de abertura. O ângulo de abertura, ele define como que a luz se espalha a partir da nossa fonte luminosa. O ângulo de abertura ele vai variar de ângulos mais fechados a ângulos mais abertos, partindo ali de 7 graus até 60. Tem algumas lâmpadas, algumas marcas que tem até um pouco mais que isso, mas o mais comum que a gente vê são lâmpadas que partem de 7 graus até 60 graus. Para iluminar pé direito duplo, eu gosto de trabalhar com lâmpadas que variam de 24 graus até 40 graus. Vai variar de um projeto para projeto, de acordo com a necessidade de cada um. Gosto de trabalhar ângulos entre esses, porque são ângulos que a fonte luminosa consegue atingir o chão com muita eficiência. A luz, o fluxo luminoso, ele não fica disperso no ar, trabalhando com esses ângulos. Claro que usando sempre lâmpadas com alta intensidade e sempre com um alto índice de reprodução de cores, que é o IRC. Essas lâmpadas, com uma alta intensidade, elas conseguem atingir o chão, fazendo com que o ambiente fique bem iluminado de uma forma homogênea e fazendo com que a sombra não fique tão evidente. Isso não quer dizer que não vai ter sombra, porque sempre quando a gente usa lâmpadas de foco, elas criam algumas sombras. Então, a gente vai apenas minimizar o efeito da sombra de uma lâmpada comum. Mas quais são os melhores tipos de lâmpadas para iluminar o pé direito duplo? Os melhores tipos de lâmpadas são as lâmpadas AR, especialmente a R111, e lâmpadas pares, especialmente também a par 30, que são lâmpadas de grande intensidade. Elas conseguem atingir o solo, vencer esse vão, né, com a maior eficiência. As lâmpadas ARs, elas possuem um brilho mais intenso, são lâmpadas que possuem um efeito estético mais interessante e conseguem atingir ali esse vão, né, devido à alta intensidade do fluxo luminoso. As lâmpadas ARs, elas possuem algumas questões na sua composição, né, ali na sua fabricação, mas é uma parte mais técnica, a gente pode até abordar isso em um outro vídeo, né, especialmente só de lâmpadas ARs. Então, quando se quer um efeito estético mais interessante, opte sempre por lâmpadas ARs. Porém, grande diferença delas para as lâmpadas pares é o custo, que nem sempre a gente consegue trabalhar com esse tipo de lâmpada, porque ela tem um custo bem mais elevado do que as lâmpadas pares. Já quando quer apenas que o ambiente fique confortável, né, e bem iluminado, a gente pode trabalhar com a lâmpada par 30. Ela não tem esse brilho tão intenso como de uma lâmpada AR, mas ela consegue iluminar de uma forma bem eficiente o ambiente. Quando se leva assim, em consideração, né, orçamento, a lâmpada par 30 ela tem um custo bem inferior se comparado com uma lâmpada AR. Porque geralmente quando a gente trabalha com lâmpadas AR, né, essas de alta intensidade, a gente sempre utiliza elas com um IRC bem alto. E isso faz com que o custo do projeto fique bem elevado. Mas claro, dá para usar a lâmpada par 30 tranquilo, porque o ambiente vai ficar bem iluminado, né? E aí a gente pode entrar com lâmpadas ARs, utilizando, por exemplo, a R70
como uma lâmpada de detalhe, trazendo, né, ali, evidenciando uma parte, como por exemplo uma parede decorada, um quadro, enfim, evidenciando aí elementos que a gente quer destacar. Aí a gente pode trabalhar com lâmpadas pares, né, uma par 30, por exemplo, para iluminar de forma geral o ambiente, e jogar umas lâmpadas ALs, AR70, né, nesse caso, para poder criar um efeito decorativo. Agora que você já sabe quais são os melhores tipos de lâmpadas para pé direito duplo, fique atento. Nunca utilize lâmpadas difusa direto no teto. É claro, pode iluminar um ambiente de pé direito duplo com lâmpadas difusa. Aqui a gente faz bastante, fica um ambiente bem agradável. Porém, a fonte luminosa não está lá no teto, nesse pé direito de 4, 5, 6 metros de altura. Quando utilizamos lâmpadas difusa, né, para esse tipo de ambiente, a gente utiliza ela no mobiliário, porque aí a gente consegue, né, trazer um efeito bem agradável, bem aconchegante e deixar o ambiente de uma forma bem iluminada. A gente ilumina o que realmente precisa ser iluminado, certo? Se você tem um ambiente com o pé direito duplo, me diz aqui nos comentários. Ele ficou iluminado de uma forma eficiente, de uma forma agradável?